assim, ó, não há espaço para discussão. Luta contra luta, o jiu-jitsu... Vou melhorar. O jiu-jitsu é a mola mestra da possibilidade de se defender numa luta. E ele é muito limitado no MMA, por exemplo, pela regra. A discussão. Quer conversar sobre isso? Vamos? Então vamos lá. O round acaba. Round de 5 minutos. Você viu o UFC 300? Charles do Bronx deu um triângulo no último segundo no Arman Tsarukyan? Vê. Aquele triângulo estava dado. E aí? É. Mas não é pros dois, cara? Não, mas vamos lá. Vamos falar os pontos de desvantagem para o jiu-jitsu que eu considero fundamentais. Número 1. Round de 5 minutos. Certo. É curto. Muito. O lutador de jiu-jitsu, a luta começa como? Em pé. Então começa no território do striker, Certo. do trocador. Né? Trocador. É, trocador. É isso aí. Trocador, popularmente trocador falando de ônibus. Então ele começa ali no especialista em trocação. Então já começa no território inimigo. Ele tem que trabalhar para levar a luta para o seu território, que é no chão. Então, vamos dizer grappler contra striker. O grappler, vamos dizer que ele leve 2 minutos ou 3 minutos para conseguir essa façanha. Agora ele só tem, se for 3 minutos, ele só tem 2 minutos para desenvolver a luta dentro do seu território. Acaba o round, começa em pé de novo. Isso não é justo. Tinha que começar na mesma posição. O jiu-jitsu começa em pé. Sim, mas a luta começou em pé, só que aquela interrupção foi artificial. Não, só por causa do tempo. Eu tive a capacidade de levar para o chão, e aí você me interrompeu, porque se o outro cara levantar, tudo bem. A luta começa em pé, tem que começar em pé. Eu não estou dizendo que tem que começar no chão. Certo. Mas o round é uma interrupção artificial. Não foram os lutadores que conseguiram. Então, o lutador de strike, ele foi levado para o chão, ele está prestes a ser finalizado, começa, entendeu? É uma vantagem muito grande para ele. Mas o striker vai falar a mesma coisa quando ele estiver prestes a nocautear o grappler, que ficou ali 4 minutos amassando ele e o gongo tocou. Tudo bem, aí o grappler vai ter Entenda assim, ó. vai ter um descanso. E vai voltar a descansar, daí você está falando. É, 1 minuto. Eu concordo, eu acho que... Ele vai ter 10 contagens de 10. Eu sou a favor... Não, desculpa, 6. Eu sou a favor... Perfeito. Esse argumento faz todo sentido. Eu sou a favor de que se tiver... Ninguém pode ser salvo pelo gongo. Se o cara tiver... A luta não vai acabar nunca. Não. Você, praticamente sendo nocauteado, você deixa até ou o cara se salvar e conseguir se defender, porque essas coisas são curtas. Ou, por exemplo, a finalização encaixada. Não pode ser salvo pelo gongo. Até no boxe tem isso. Tem certos estados que não aceitam você ser salvo pelo gongo. Então, no momento que a luta tá com um golpe encaixado, você dá, sei lá, 20 segundos para o cara poder terminar aquilo. E se um striker tá com... O juiz vê que o cara tá numa situação ali deplorável, que ele tá prestes, dá 30 segundos a mais para ver se nocauteia. Então, eu concordo com tudo que você falou. Só que partindo dessas duas possibilidades para o grappler e para o strike, eu não vejo que é uma desvantagem para o jiu-jitsu, que foi o início da resenha. Por exemplo, Poatan... Não, eu não estou usando jiu-jitsu, por isso que eu falei... Grappling versus strike. Isso. Então, eu continuo... Porque a luta começa no território do striker. Então... Já é uma desvantagem, mas a luta começa em pé, eu concordo. Não, mas o grappling também começa em pé, por isso que eu não acho. Não, mas o território do grappling, ele é quando agarra. Sim, ok, fosse a barra. Então, começa no território do striker. Tem que trocar para poder chegar ali. Sim. Vai para o chão. Se o round fosse de 10 minutos, por exemplo, teria mais tempo no chão. Só que não tem. Então, eu acho que seria mais justo... Não estou falando que seria melhor para o entretenimento. Sim. E nem que se eu fosse o dono do show... Você faria isso? Faria isso. Mas, para uma justiça, eu acho que ela deveria... E essa opinião não é original minha, não. O Joe Rogan fala isso também. Tem vários caras que defendem isso. Eu acho que a luta deveria começar de novo na mesma posição que ela foi interrompida para poder dar mais chance para o grappler. Então, esse é um ponto. Sim. Os amigos podem concordar ou discordar, sim, é só uma opinião. Normal. A segunda é a seguinte: por que não vale pedalada? Isso eu não consigo te responder, porque eu concordo com você. Eu sei a razão. É porque, na regra... Os wrestlers queriam fazer ground and You pound. cannot hit a downed opponent. Isso é a regra. Você não pode bater num adversário que está no chão com o seu joelho, com um mínimo de 3 apoios. Não, isso eu conheço a regra, não concordo com ela. Não, eu também não concordo, mas eu estou dizendo de onde vem isso. Vem da ideia do boxe, de
que você não pode, estando em pé, chutar ou agredir um cara que está no chão. You cannot hit a downed opponent. Isso vem do boxe. Quando o cara coloca a mão no chão, você não pode dar um soco na cara dele. Só que eles esqueceram de adaptar isso para a realidade de uma luta contra um grappler. Se os dois estão downed, essa que é a diferença. Eu concordo com a regra por questão de segurança de que um cara em pé não pode chutar não pode chutar a cara do outro no chão. Sim. Mas se os dois estão no chão, pode. Eu concordo. Porque se você pode chutar quando os dois estão em pé, por que você não pode chutar quando os dois estão no chão? Concordo. Só que foi um erro de adaptação, de falta de conhecimento. Lá atrás, quando essa regra foi criada, não tinha ninguém para dizer, peraí, mas essa luta continua no chão. Vocês estão usando uma regra de luta em pé que não se aplica a uma regra onde os dois continuam lutando no chão, porque no boxe não tem luta de chão. Por isso que essa regra faz sentido no boxe. Rapaz, eu acho que você está sendo muito bom na sua avaliação, porque eu vou lá na teoria de que eles querem favorecer os wrestlers, que aprenderam a fazer o ground and pound, que a qualquer momento pode acabar numa pedalada no meio da cara. Claro. Coleman não seria Coleman se valesse pedalada. A guarda com chute, quando você consegue usar a pedalada da guarda, ela muda completamente. Muda completamente. O conceito de passagem de guarda, tudo isso muda, é algo que na academia a gente treina muito também. O Hélio Gracie, quando ele passava a guarda, ele não queria abrir a guarda. Porque quando você abre a guarda, você dá a possibilidade que o cara coloque o pé no seu quadril, na sua virilha. Com esse pé no quadril, o outro pé vai na sua cara. Fato. Então, a guarda, a passagem, a técnica de passagem de guarda do Hélio Gracie era toda desenhada para os cotovelos ficarem por fora das pernas para evitar a pedalada. E passar a guarda de um jeito que ele não consiga nunca colocar o pé no teu quadril. No jiu-jitsu esportivo, você quer abrir a guarda e passar longe, toreando. Se você perde o controle da perna, o pé vai na tua cara. Você não tem calça? Mais difícil ainda. Então, mais um exemplo da diferença do jiu-jitsu no chão para a defesa pessoal e do jiu-jitsu para a competição. E no MMA eu considero isso uma grande injustiça. É injustiça. O lutador de jiu-jitsu, o lutador de grappling, né, de jiu-jitsu, não ter a possibilidade de usar a pedalada. Eu concordo com você. Isso aí eu concordo em gênero, número e grau. E o tempo do round também, eu acho que é muito curto, desfavorece o grappler. Favorece o striker. Sim. Sim. Porque tem uma filosofia antiga que diz: jiu-jitsu com tempo não é o jiu-jitsu verdadeiro. O Hélio Gracie, ele odiava tempo. Não é nem isso. Muita gente fala isso, mas eu vejo de uma outra forma. Porque as lutas do Hélio Gracie, a maioria teve tempo. Pouca gente sabe disso. Mas era o tempo de 3 horas, né? Nem sempre. Algumas sim, outras não. Eram rounds mais longos, né? Com o Ono ele lutou 2 vezes, foram 100 minutos de luta. Quer dizer, 1h40. Então eram 5 rounds de 20 minutos. Meu Deus. De luta de grappling. Mas só podia ganhar de kimono, mas só podia vencer por desistência ou perda dos sentidos. Essa era a coisa mais importante. O que ele era realmente muito contra era ponto. Tempo não, por quê? Às vezes tem limite de tempo para o público, não pode ficar lá para sempre. Você coloca o tempo e termina empate. Contanto que terminasse empate, ele não tinha problema com o tempo. Mas também ele tinha problema com os rounds. Ele não queria round curto. Ele queria round de 20 minutos, round de 10 minutos. Algumas foram rounds mais curtos, mas eles não gostavam. Entendi. Eles sempre tentavam alongar o round, porque eles sabiam que às vezes demora tempo para você conseguir chegar da parte em pé até a finalização no chão. Demora mais. Entendi. Aquela história de que com o passar do tempo as forças se igualam, ele acreditava nisso? A maior chance que o mais fraco tinha era... Isso era a base, é você cansar o adversário. Caramba, mas ele eu falava, acho que ele falava, eu tenho que lutar, mas aí a técnica... 2 caras preparados, um sendo mais forte que o outro, o tempo não favorece o mais forte? Favorece em condições iguais, mas o Hélio Gracie ele ensinava uma técnica de não fazer força. Então ele dizia, não adianta nada você ter uma técnica boa, os movimentos bons, se você está cansando no mesmo ritmo ou mais rápido que o seu adversário. Entendi. Você tem que lutar de uma maneira sem fazer força que você canse ele mais do que você. Por mais que ele esteja mais preparado que você precisa lutar de uma maneira onde ele esteja fazendo mais força que você para ele cansar primeiro, porque senão não adianta nada. E para quem disser que isso é impossível, a gente tem um relato de Roger Gracie, que nessa cadeira falou, Marcelinho Garcia foi o cara mais técnico contra quem eu lutei, porque eu lutei com ele não sei quanto tempo, 10 minutos, sei lá, e o cara não tensionou um músculo.
Eu lutava com ele, segurando ele, eu não sentia tensão em absolutamente nada. Hélio Gracie, a expressão que ele sempre usava é descontração muscular. Ele falava que você tem que lutar descontraído, não pode fazer força, porque é exatamente isso. Você vai cansar, o que adianta você ficar se defendendo, cansar antes do cara, você vai perder. Você tem que estar no auge da fluidez.